terceiro jogo da decisão da NBA. Será que o Dallas Mavericks vai conseguir a sua primeira vitória no confronto? Ou o Boston Celtics vai encaminhar de vez o título? Vamos analisar isso agora no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais uma edição do Bets do Dia para falar de basquete, é isso, final da NBA, evento importantíssimo aí do esporte mundial, a gente não poderia deixar de abordar aqui e vamos analisar agora o terceiro jogo da decisão aí do, não é novo basquete americano, tá? A NBA é National Basket Association, né, Matheus? National Basketball Isso, muito bem. Então é isso que vamos analisar agora aqui no Bets do Dia. Uma série que está com a vantagem do Boston, né? 2 vitórias, o Dallas vai em busca do seu primeiro triunfo. Vamos analisar agora, eu teria a ajuda dele, que já falou aqui, Matheus Montenegro. Rei Fábio, rei meus queridos. Vamos que vamos analisar a NBA, né? Terceiro jogo da final, para quem não acompanha muito, é uma melhor de 7. A série está 2-0 para o Boston Celtics, então é um jogo fundamental para o Dallas vencer, senão praticamente já é dada aí como encerrada, dificilmente conseguirá recuperar. Vamos trazer o contexto desses 2 jogos da final, de como chegam as equipes para essa partida, números, estatísticas e informações para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Bom, o jogo nesta quarta-feira, né, dia 12 às 9h30 da noite, lá no American Airlines Center, né, que é a casa do Dallas, né, os 2 primeiros jogos na casa do Boston, né, no TD Garden, agora o jogo na casa dos Mavericks. E a gente já vai ver como chegam as equipes em números, tá? A gente já vê que a sequência do Boston é melhor, né? Na verdade, são 9 vitórias consecutivas, né? Já a equipe do Mavericks, né, perdeu os 2 primeiros jogos, tem um jogo também das semifinais, da final, né, da sua conferência ali também nesse retrospecto, então tem mais derrotas do que vitórias nesse recorte aí de 5 jogos. O Mavericks, que foi o 5º colocado na sua conferência, né? Enquanto o Boston foi o líder, né? Foi o primeiro, teve a melhor campanha geral, né, na temporada regular, então vai confirmando o favoritismo também nessas finais. E aí, Matheus, a gente tem média de pontos marcados e sofridos aí por cada time. Pois é, vale inclusive contextualizar um pouco, né, para quem não está muito habituado com a NBA. São 2 conferências, né, de 15 times em cada uma delas. O Boston, ele participa da Conferência Leste, foi o líder, né, enquanto o Dallas Mavericks foi o 5º colocado da Conferência Oeste. Então, a gente pode até tratar como uma certa surpresa o Dallas chegar nessa final. Não que tenha um time ruim, mas a grande questão é que o conjunto do Dallas, digamos assim, ele realmente está bem aquém aí do Boston Celtics, né? A grande questão é que o Dallas tem jogadores que podem desequilibrar, que é o caso, obviamente, de um dos principais jogadores da NBA hoje, o esloveno Luka Doncic, né? Que inclusive foi destaque nas 2 partidas aí, nas 2 derrotas do Dallas, mas foi o maior pontuador dos 2 jogos, conseguiu marcar ali pelo menos 30 pontos, praticamente responsável aí por 1/3 dos pontos do Dallas nas 2 primeiras partidas que o Dallas acabou derrotado, né? Outro contexto que é importante a gente destacar, as finais, elas são todos os playoffs, na verdade, né? Melhor de 7 na NBA. Ou seja, quem conseguir 4 vitórias primeiro, ganha. E a sequência de jogos, ela é feita da seguinte forma. As 2 primeiras partidas é na casa de quem teve a melhor campanha. No caso, aconteceram na casa do Boston, o Boston ganhou as 2 partidas. Agora teremos 2 jogos na casa do Dallas. E é muito importante que o Dallas consiga vencer esses 2 jogos. Por quê? Se eventualmente o Boston ganha pelo menos um desses 2 jogos, suponhamos que vá para o jogo 5 com um 3-1 na série para o Boston, é muito difícil de reverter. Isso só aconteceu uma vez nas finais da NBA, que foi em 2016, quando o Cleveland Cavaliers, ele vira um 3-1, que estava perdendo para o Golden State Warriors, e acaba sendo campeão. Ou seja, na história isso só aconteceu uma vez. Então, para o Dallas realmente ter uma chance aí viável de ser campeão, ele vai precisar vencer esses 2 jogos seguidos. Se ele perde hoje, praticamente já se dá por encerrado. Nunca houve uma virada por 3-0 em uma final de NBA. Salvo engano, em até playoffs, isso só aconteceu 3 vezes na história. Então, fazer essa virada é muito difícil. Então, é essencial o Dallas vencer os 2 jogos e ir para o 5º jogo, né, e para os jogos seguintes nessa série empatada em 2-2. Vamos trazer agora os padrões das equipes, né, para a gente ter informações mais detalhadas a respeito de pontos aí, inclusive, né, de vitórias sobre o confronto. Bom, vamos lá. O Boston Celtics, né, ele marcou mais de 104,5 pontos, mais de 104 mais pontos, de 104 pontos, isso. Nos seus últimos 9 jogos, tá? Incluindo os 2 primeiros aí, obviamente, contra o Mavericks nessa decisão. Já a equipe da casa, né, no caso, o Mavericks sofreu, né, mais de 104,5 pontos em 6 dos seus últimos 7 jogos. Até em algumas vitórias no último playoff ele sofreu pelo menos isso.
E aí, nos confrontos diretos, né, entre Mavericks e Celtics, a gente tem uma ampla vantagem, né? 6 vitórias consecutivas, incluindo 2 da temporada regular, 2 da final, e ainda mais 2 da temporada passada. Então, essa vitória não vem há um tempo. Vamos para o nosso momento Beto Nacional para a gente observar se esses padrões que a gente trouxe aqui agora vão condicionar em termos de odds. A gente já verificou ali, Fábio, que existe uma tendência do Boston fazer pelo menos 105 pontos. Né? Ele fez essa quantidade aí em boa parte dos seus últimos jogos, o Dallas também sofreu essa quantidade de pontos aí nos últimos jogos, mas antes da gente observar a quantidade de pontos, vamos dar uma olhadinha no resultado final. Né? O Dallas está sendo tratado como favorito para esse jogo. Né? Tem uma cotação 1,77 ao seu favor, contra uma odd 2,01 aí para o Boston Celtics. E aí vale lembrar que aqui inclui a prorrogação, tá? Não existe a opção de empate, né? Não existe a opção de empate. Então, um dos dois é vencedor, certo? E realmente existe um favoritismo maior para o Dallas, mas é como eu disse, a equipe ela é muito dependente do Luka Doncic, né? É um jogador que no último jogo conseguiu fazer um triple-double, por exemplo, né? Fez pelo menos 10 pontos, 2 dígitos, fez pelo menos 10 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Então vai precisar mais uma vez aí do esloveno em uma noite muito inspirada para conseguir vencer o Boston Celtics, que tem um elenco aí mais qualificado, né? E que é o grande favorito para essa final. E o Dallas que no primeiro jogo não foi bem, foi um né? Massacre quase, foi um massacre, quase 20 pontos de diferença. Foi mais equilibrado, né, o segundo jogo. Sim, sim. Vamos ver se a tendência agora é o Mavericks finalmente vencer, né, o Celtics. Inclusive, é o favorito, acho muito pelo fator casa, né? Também final da NBA, um time abrir 3-0 também não é tão comum, então eu acho que a casa está pegando todas essas estatísticas e jogando aí a favor do Mavericks. Mas em relação a pontos, Matheus, que a gente comentou aqui. Pois é, em relação a pontos, a gente tem aí o total de pontos, né? Vamos fugir disso aí, vamos buscar realmente a quantidade de pontos do Boston Celtics, né? Porque a gente observou que o time marcou pelo menos 105 pontos em boa parte de seus últimos jogos. E esse também é uma média de pontos que o Dallas tem sofrido. Então, produção, arrasta um pouquinho para baixo, vamos ver aí o total de pontos do Boston Celtics, né? A gente vai poder observar aí que é possível apostar na quantidade dos dois times, aí tá a do Dallas. Do Boston Celtics, Fábio, a gente pode buscar aí já o mais de 103,5, até eu diria que é até um pouco mais seguro, né? Uma cotaçãozinha de 1,59. Para o apostador que quisesse arriscar um pouco mais, né? Mas também existe uma alta tendência de acontecer, com base nas estatísticas, os padrões que a gente trouxe, o mais de 104,5 ele paga 1,69. Então, fica aí essas duas alternativas. Eu vou no mais 110,5, né? Que é mais seguro. Vai que faz exatamente 104 pontos. Aí é a cara do surto para o apostador que pegar o mais de 104,5. Né? Mas, Fábio, outro ponto interessante, você mencionou sobre essa questão do fator casa, como isso é muito importante na NBA, e como eu destaquei que é essencial o Dallas ele conseguir vencer esses dois jogos que tem em casa agora, porque se eventualmente o Boston vencer só um deles dois, suponhamos até que perca hoje, mas no outro jogo ele vença lá o jogo em Dallas, ele faz 3-1 e ele vai jogar em casa o seguinte. Né? Então, se ganhar, acabou, 4-1 acabou. Né? E se eventualmente, mesmo que vá para um jogo 7, também vai acontecer em Boston. Né? Então o Dallas ele tem que vencer esses dois jogos, vai precisar ir para cima e, eventualmente, pode até deixar os seus espaços ali para o Boston Celtics conseguir marcar pelo menos essa quantidade de pontos, 104, eu acredito que vai acontecer. Muito bem, Matheus. Então vamos repassar a dica do Tipster para a terceira partida da final da NBA entre Dallas e Boston. A nossa dica do Tipster para o terceiro jogo das finais da NBA que irá acontecer entre Dallas Mavericks e Boston Celtics. Agora a partida acontece na casa do Dallas, as duas primeiras foram lá em Boston. O time do Celtics venceu os dois jogos, lidera a série, que é melhor de 7 por 2-0. E a nossa dica do Tipster para esse confronto é justamente algo a favor do Boston. Um time que vem jogando muito bem, que vem de 9 vitórias seguidas, mais de 103,5 pontos a favor da equipe de Boston, pagando aí uma cotação de 1,59. Se eventualmente você não conseguir buscar algo aí nessa linha, o mais de 104,5 também vale muito a pena. A gente trouxe aqui nos padrões das equipes que isso tem acontecido com frequência nos jogos do Celtics e que também o Dallas Mavericks tem sofrido pelo menos 105 pontos na maioria dos seus últimos jogos. Boa, Matheus. Então é isso. Bets do dia aí especial sobre a final da NBA, né? Bets do dia versão basquete encerrada. Valeu demais pela sua audiência, pela sua companhia. Aproveita e curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a cada dia novos conteúdos aí sobre os esportes, sobre o mercado de apostas aqui na TV Bet. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Tamo junto. Valeu, galera. Tamo junto.